A porta do Rolls-Royce Phantom abriu-se, um convite silencioso para o luxo discreto que me esperava. Sebastião, o meu fiel assistente e chefe de segurança, e devo dizer, a única pessoa em quem realmente confio, estava ali, a segurar a porta, o seu sotaque britânico impecável como sempre. O ar da noite, fresco e cortante, parecia purificar-me da toxicidade que acabava de deixar para trás. A Quinta da Estrela, com as suas luzes a esvair-se na distância, já parecia um passado distante, uma vida que não era mais a minha. "Boa noite, senhora presidente", disse ele, os seus olhos azuis atraírem um pequeno brilho de preocupação. Jantar difícil. Jantar. Mal me lembro da comida. Lembro-me da voz da Sofia, aguda como um caco de vidro, e do olhar distante do João. Ah, o João. Mas isso foi há apenas momentos, ou talvez anos. Às vezes, a memória prega-nos estas partidas. A linha temporal é uma coisa estranha. Eu estava lá, vivi tudo, mas já parece meio turvo. O que importa é o que se seguiu. "O casamento acabou, Sebastião", respondi, deslizando para o interior de couro macio do carro. O cheiro a couro caro e a um tênue jasmim abraçou-me, um contraste gritante com o cheiro a desespero e má-fé que ainda sentia na pele. "Inicia o protocolo ômega." O Sebastião não pestanejou logo. Ele apenas me olhou pelo espelho retrovisor, os seus olhos arregalando-se um pouco, quase imperceptivelmente. "Ômega? Isso implica a liquidação total de bens das partes associadas e uma aquisição hostil." "Tenha certeza, senhora presidente." Pensei nele. No João, no que se passou na mesa pouco antes de eu vir para aqui. O meu cérebro ainda parecia latejar com a humilhação. Flashback para o jantar. Eu ali estava, na ponta daquela mesa de mogno, na nossa sala de jantar, se é que podia chamar nossa a qualquer coisa naquele sítio. Um vestido simples que tinha comprado numa loja barata em Lisboa há uns 3 anos, limpo e passado, mas que no meio daquele opulência sterling, parecia um trapo. A voz da Sofia, a mãe do João, atravessou o silêncio como uma navalha enferrujada. "Tens mesmo que estar assim, encurvada? Estamos a celebrar a promoção do João. Tenta parecer menos. A empregada." Ela nem esperou por uma resposta. Pegou no seu chardonnay e fez um golo, os olhos de abutre perscrutando-me. O João, na cabeceira da mesa, nem tirou os olhos do telemóvel. Parecia furioso a digitar, provavelmente a trabalhar, como ele dizia. Tinha uma mandíbula marcada, um charme polido que o fazia brilhar nas reuniões de negócios, mas em casa, esse charme azedava em indiferença. "Desculpa, Sofia", murmurei, endireitando a coluna. "Só queria dizer o quanto estou orgulhosa do João." 5 anos de trabalho árduo, interrompeu Sofia, o copo a bater na mesa com um tilintar agudo. 5 anos do trabalho, dele. "E tu, Ana, o que fazes exatamente?" "Cuidar de plantas, ler romances baratos." "Honestamente, João, não sei como toleras voltar para casa e encontrar tamanha estagnação. Um homem do teu calibre precisa de uma dinâmica de casal poderosa. Olha para os nobres, olha para os Antunes." Mordi o lábio. Eles não sabiam. Não podiam saber. Para eles eu era só a Ana, a miúda órfã que o João tinha conhecido numa pastelaria em Setúbal antes da sua carreira de escolar. Viam o meu silêncio como fraqueza. Não sabiam que o telemóvel a vibrar no meu bolso continha e-mails urgentes do Conselho de Administração da Hélio Internacional, uma empresa de investimento multimilionária que, em silêncio, era dona de metade dos imóveis de luxo de Lisboa. Eu era a acionista maioritária. Era a CEO fantasma sobre quem o mundo financeiro especulava no jornal de negócios. Tinha mantido tudo em segredo. Queria ter a certeza de que o João me amava por quem eu era, não pela minha carteira. Que parva eu era. "Mãe, deixa-a em paz", disse o João, o tom mais aborrecido do que defensivo.
Finalmente pousou o telemóvel. Ela tenta. Nem toda a gente tem ambição. A defesa velada doeu mais do que o insulto. Tenho ambição, João, disse a voz firme. Eu administro a casa. Eu apoio-te. Tu administras uma casa com 3 empregadas. Ele desdenhou, soltando uma risada cruel. Vamos ser realistas, Ana. Tu és uma passageira nesta vida. Eu sou o piloto. E neste momento, o piloto está estressado porque a fusão com o Grupo Hélio está estagnada. O meu coração falhou uma batida. Hélio, a minha empresa. O João andava há meses a tentar fechar uma parceria com uma das minhas subsidiárias. Tinha sido rejeitado 3 vezes porque as suas propostas eram arrogantes e vazias de conteúdo. Eu tinha pessoalmente marcado o seu processo a vermelho. Anonimamente, claro. Talvez o Grupo Hélio queira ver mais integridade na proposta, sugeri com cautela. Talvez se preocupem com a ética da cadeia de abastecimento. A mesa emudeceu. Sofia soltou uma gargalhada ruidosa, quase um grasnar. Oh, ouve-a! A dona de casa a dar conselhos de negócios. Ela limpou uma lágrima do olho. João, querido, ouviste? Ela pensa que sabe o que uma multinacional quer. O João abanou a cabeça, olhando para mim com pura pena. Limita-te à lista de compras, Ana. Negócios são para adultos. O jantar continuou, um desfile de humilhações. Suportei-o como sempre, agarrada à esperança de que o homem doce e humilde com quem me tinha casado ainda estivesse lá, enterrado sob o peso das expectativas da mãe e da ganância corporativa. Mas quando a sobremesa foi servida, uma tarte de pera que eu própria tinha feito e que Sofia se recusou a tocar, João limpou a garganta. Tenho um anúncio, disse, verificando o seu Rolex. E não é só sobre a promoção. Levantei os olhos, uma chama de esperança a acender no meu peito. Talvez fosse sugerir umas férias, uma hipótese de nos reconectarmos. Conheci alguém que me pode ajudar com o negócio da Hélio, disse o João, os olhos finalmente fixos nos meus, mas sem calor. Apenas gelo. O nome dela é Patrícia Valença. O pai dela está no conselho de administração de um grande banco. Ela tem as ligações certas. Ela entende-me, Ana. Ela fala a minha língua. Senti o sangue a escoar do meu rosto. O que estás a dizer, João? Estou a dizer que te superei, afirmou sem rodeios. Preciso de uma esposa que se encaixe no futuro que estou a construir, não numa relíquia do meu passado. Sofia bateu as palmas, deliciada. Finalmente, eu disse-te, João, eu disse-te há anos. Eu quero o divórcio, Ana, disse o João, tirando um envelope grosso do interior do blazer e deslizando-o pela madeira polida. Parou ao lado da tarte de pera intocada. E quero-te fora de casa até amanhã de manhã. Olhei para o envelope. O papel branco parecia brilhar sob as lágrimas de cristal do candelabro. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da Sofia a cantarolar uma melodia satisfeita, enquanto finalmente dava uma mordidela na tarte. Estás a expulsar-me? Perguntei, a minha voz quase um sussurro. Depois de tudo, eu apoiei-te quando eras estagiário, João. Eu paguei o nosso aluguer quando não podias. Isso foi há muito tempo, João desdenhou, acenando com a mão como se afastasse uma mosca. Paguei-te esse aluguer 10 vezes com as joias e o carro. Estamos quites. Quites? Levantei-me. As minhas pernas tremiam, mas um fogo gelado começava a acender-se no meu estômago. O casamento não é uma transação, João. Tudo é uma transação, retrucou. Assina os papéis. Estou a ser generoso. Dou-te o apartamento na Amadora e um cheque de 50 mil euros. É mais do que suficiente para alguém com as tuas capacidades limitadas. 50 mil euros era um insulto. Era menos do que eu ganhava em juros por hora. E se eu não assinar? Perguntei. O rosto do João escureceu. Então os meus advogados vão destruir-te. Vão pintar-te como uma caça-fortunas. Vão arrastar isto até não teres um tostão para comprar um café. A Patrícia já me apresentou a equipa jurídica da família dela, da Valença e Silva.
Não podes ganhar. Patrícia, o nome pairou no ar como um cheiro nauseabundo. Ela está aqui? Perguntei, a minha intuição a inflamar-se. Está à espera no carro. João admitiu sem uma ponta de vergonha. Temos um gala para ir. Um verdadeiro evento de networking. Algo que tu não entenderias. Olhei para a Sofia, que agora me ignorava completamente, a deslizar o dedo no seu iPad, à procura de casas de férias no Algarve. Olhei para o João, o homem que eu tinha amado, agora transformado numa caricatura da ganância corporativa. A tristeza que me tinha pesado durante anos, de repente, evaporou. Foi substituída por algo mais nítido, clareza. Estendi a mão e peguei no envelope. Eu vou lê-los, disse, mas tenho condições. O João limpou a garganta. Não estás em posição de fazer exigências. Quero que a reunião para finalizar o divórcio aconteça num local neutro, disse Ana com firmeza. Na próxima sexta-feira. Está bem. O João suspirou, levantando-se e abotoando-lhe o casaco. No escritório do meu advogado. Não te atrases. Não, interrompi. Não no escritório do teu advogado. Quero que nos encontremos na sede da Hélio Internacional, na sala de conferências executiva do 40º andar. O João congelou, piscou os olhos, confuso. Hélio, como? Por que iríamos encontrar-nos lá? Não se entra na Hélio assim. Tenho uma amiga que trabalha nos recursos humanos, menti suavemente. Ela reservou uma sala para mim para que eu possa ter aconselhamento jurídico presente sem pagar um escritório. É a única maneira de eu assinar. O João riu, um som de descrença. Tu tens uma ligação na Hélio, provavelmente um porteiro. Ele sorriu para a mãe. Está bem. Se queres ser humilhada no lobby da maior empresa da cidade, força. Talvez ver o verdadeiro sucesso de perto te mostre exatamente o que estás a perder. Talvez, disse apertando o envelope. O João virou-se para sair, nem se despediu. Saiu pela porta da frente e, momentos depois, ouviu o rugido do motor do seu Aston Martin. Pela janela, vi uma mulher loira num vestido vermelho, Patrícia, à espera no banco do passageiro. Parecia um tubarão em seda. Esperei até que as luzes traseiras desaparecessem. Depois, virei-me para a Sofia. Estou a sair agora, Sofia. Bom, ainda bem, murmurou a mulher mais velha. Deixa as chaves na mesa e não leves a prataria. Saí para o ar frio da noite. Não fui para o meu velho Honda Civic. Em vez disso, desci a longa entrada para a estrada principal, onde um elegante Rolls-Royce Phantom preto estava parado nas sombras, com as luzes apagadas. A porta traseira abriu-se antes mesmo de eu chegar. Um homem num fato impecável saiu. Sebastião, o meu assistente pessoal e chefe de segurança. Fim do flashback. Peguei no meu telemóvel no carro, abri o dossiê sobre a empresa do João e, especificamente, o perfil da família Valença a que Patrícia pertencia. Eles queriam uma transação, murmurei, os meus olhos endurecendo enquanto olhava para a mansão Sterling uma última vez, agora a diminuir na distância. Vou dar-lhes a transação mais cara das suas vidas. Liga para o conselho. Diz-lhes que vou lá amanhã e que preparem os documentos de aquisição para a empresa do João. Quero ser a dona do edifício onde ele entra todas as manhãs. Muito bem, senhora presidente, disse Sebastião, o carro a mover-se suavemente pela estrada. Para onde? Para a penthouse, disse, recostando-me e fechando os olhos. Tenho um divórcio para planear. O elevador para a penthouse da Torre do Milênio não subia apenas. Ascendia com uma autoridade silenciosa e pesada, muito parecida com a sua proprietária. Quando as portas se abriram, não saí para um corredor. Saí para um centro de comando. Desaparecera a dona de casa encurvada e apologética. No seu lugar estava Ana Rossi, a fundadora da Hélio Internacional, uma mulher cujo patrimônio líquido era um segredo bem guardado, estimado em 11 dígitos. Bem-vinda de volta, senhora Rossi.
Cantaram em coro uma equipa de 4 assistentes, enquanto eu caminhava pelo corredor de mármore. Eles não olhavam para o meu vestido barato de loja de departamento. Sabiam melhor. Olhavam para o fogo nos meus olhos. Sebastião, arranja-me uma troca de roupa, um fato de Saint Laurent preto, e reúne a equipa jurídica na sala de guerra em 10 minutos. Ordenei, a minha voz projetando-se com uma clareza que não usava há anos. Quero o Pedro lá e arranja-me os financeiros das Soluções Apex, a empresa do João. 20 minutos depois, eu parecia uma pessoa diferente. O vestido azul marinho estava no lixo. Eu vestia um fato preto feito à medida que valia mais do que o carro do João. O meu cabelo estava preso num coque elegante e severo, e no meu pulso repousava um relógio Patek Philippe. Entrei na sala de conferências com paredes de vidro, onde Pedro Afonso, o advogado corporativo mais temido de Lisboa, me esperava. Pedro levantou-se imediatamente. Era um homem que tinha processado governos e vencido, mas tinha um medo saudável de mim. Ana! Pedro assentiu. Recebi a mensagem sobre o protocolo Ômega. Vamos mesmo fazer isto? É agressivo até para ti. Ele expulsou-me, Pedro, disse, sentando-me na cabeceira da mesa. Atirou-me para fora como lixo para se poder fundir com a família Valença. Ele pensa que estou falida. Ofereceu-me 50 mil euros. Pedro encolheu-se. Ui, isso nem é o teu orçamento semanal para a caridade. Exatamente. Abri um dossiê na mesa. O João é o vice-presidente de vendas das Soluções Apex. A Apex tem tentado obter um contrato com a Hélio há 6 meses. Por que é que ainda não assinamos? Porque os seus financeiros são instáveis, Pedro explicou, tocando no seu tablet. Estão sobrealavancados e, francamente, as propostas do João são amadoras. Ele baseia-se em chavões em vez de logística. Se assinássemos com eles, iríamos perder dinheiro. Perfeito. Sorri, uma expressão fria e predadora. Aprova a reunião. Pedro piscou os olhos. Desculpa? Envia um convite oficial ao João Sterling e ao CEO da Apex. Diz-lhes que a Hélio está pronta para assinar o acordo de exclusividade. Convida-os para a sala de conferências executiva na sexta-feira às 10 horas. Mas é quando o teu acordo de divórcio está agendado, Pedro salientou. Eu sei, disse virando a cadeira para olhar para o horizonte de Lisboa. O João pensa que vai encontrar-se com a esposa numa sala emprestada para assinar papéis de divórcio. E depois pensa que vai encontrar-se com o CEO da Hélio para assinar o negócio da sua vida. Ele não percebe que são a mesma reunião. O Pedro limpou a garganta. Ele vai trazer a Patrícia, avisou. Os Valença são abutres. A Patrícia tem estado a pressionar por esta fusão para que o banco do pai possa refinanciar a dívida da Apex. Bom, disse, trá-los a todos. Quero os Valença lá. Quero o CEO da Apex lá. Quero uma audiência. Ela fez uma pausa, os olhos semicerrados. Investiga o fundo fiduciário da família Valença, o pai da Patrícia, Ricardo Valença. Lembro-me de um rumor sobre ele e uma conta offshore nas Ilhas Caimão, relativamente a um projeto de construção em 2018. Encontra a podridão, Pedro. Se eles querem jogar sujo, vamos enterrá-los. Considera feito, disse Pedro, a digitar furiosamente. E os papéis do divórcio? Elabora uma nova versão, disse. Ele queria um corte limpo. Eu dar-lhe-ei um corte limpo. Mas fico com os bens que ele não sabe que tenho e tiro-lhe a única coisa com que ele realmente se importa. O carro dele? Não, sussurrei. A reputação dele. Os 3 dias seguintes foram um borrão de celebração arrogante para o João Sterling. Sentou-se no seu escritório de canto nas Soluções Apex, os pés na secretária, a rodar uma caneta tinteiro entre os dedos. A chamada tinha chegado ontem. A Hélio Internacional queria assinar. O evasivo gigante de 1 bilhão de euros finalmente capitulara. Eu disse que conseguia, gabou-se o João ao telemóvel. A Ana estava a atrasar-me. Má energia, mãe. Só má energia. Desde que a expulsei, tudo está a correr às 1000 maravilhas.
Do outro lado da linha, Sofia estava em êxtase. Eu sabia. Aquela rapariga era uma maldição. Tiveste notícias dela? Nem um pio, o João riu. Provavelmente está a chorar num motel em algum lado. Insistiu em encontrar-nos na sede da Hélio na sexta-feira para os papéis do divórcio, a tentar fazer-se de importante. É patético. A sério? Assina os papéis, João. Depois tu e a Patrícia podem ser o casal poderoso da cidade. A porta do escritório abriu-se e Patrícia Valença entrou. Parecia impecável num vestido de designer vermelho, mas a sua expressão era tensa. Desliga o telemóvel, João, ela retorquiu. João desligou o telemóvel na cara da mãe sem um segundo pensamento. O que se passa, querida? Ganhamos. A Hélio ligou. Vamos encontrar o CEO na sexta-feira. Eu sei, disse Patrícia, a andar de um lado para o outro na sala. Mas o meu pai está preocupado. Ele diz que a Hélio nunca assina tão rápido. Geralmente há meses de due diligence. Ele pensa que é uma armadilha. Uma armadilha? João desdenhou, levantando-se e envolvendo os braços na cintura rígida dela. Patrícia, olha para mim. Sou charmoso. Sou bom em vendas. Finalmente consegui convencê-los. Para de te preocupar. O teu pai é apenas antiquado. Talvez, Patrícia murmurou, afastando-se. Mas ele vem à reunião e o CEO da Apex, o Sr. Costa, também vem. Este é um contrato de milhões, João. Se estragares isto... Não vou estragar, João prometeu. Sexta-feira vai ser o melhor dia da minha vida. 10 horas da manhã. Assino os papéis do divórcio com a rata. 10h30 da manhã. Assino a fusão com o leão. Fora o velho, dentro o ouro. O intercomunicador zumbiu. Senhor Sterling, um estafeta está aqui para si. Manda-o entrar. Um jovem entrou e entregou ao João uma caixa grande e pesada, embrulhada em veludo preto. Não havia cartão, apenas a insígnia da Hélio em alto relevo dourado no topo. Os olhos do João arregalaram-se. Vês? Já estão a enviar presentes. Ele rasgou a caixa. Lá dentro jazia uma garrafa de vinho vintage. Um Romanée Conti de 1945. Valia mais do que a sua casa. Meu Deus! Patrícia ofegou, o seu ceticismo a desaparecer. Isso é uma fortuna numa garrafa. Sob a garrafa havia uma nota digitada em papel creme de alta gramagem. Para novos começos. Vemo-nos na sexta-feira. O presidente. O presidente! João leu em voz alta, um arrepio de excitação a percorrer-lhe a espinha. Eles amam-me, Patrícia. Amam-me mesmo. Ele não percebeu a subtil ironia na nota. Não sabia que o novo começo se referia à sua destruição. E certamente não sabia que o vinho era da mesma safra que eu tinha comprado para o nosso primeiro aniversário. Uma garrafa que ele se recusara a beber porque dizia que o vinho tinto lhe dava dores de cabeça. Eu tinha guardado para uma ocasião especial. Esta era a ocasião. Quinta-feira à noite chegou e o João estava num bar de topo com os amigos, a brindar ao seu futuro. A vida de solteiro, gritou o amigo dele, o Marco. E aos milhões. João tilintou o copo, sentindo-se no topo do mundo. Verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem minha. Eu devia estar demasiado envergonhada para o contactar. Imaginou-me a entrar no lobby da Hélio amanhã, com as minhas roupas esfarrapadas, aterrorizada pelos seguranças. Ele assinaria os papéis, entregar-me-ia o cheque e depois veria a segurança a escoltar-me para fora, enquanto ele subia de elevador para o topo. Ia ser poético. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu estava sentada na escuridão da minha penthouse, a observar as luzes da cidade. Sebastião entrou silenciosamente. As câmaras estão instaladas na sala de conferências, senhora. Sebastião relatou. E o senhor Costa da Apex confirmou a presença. Ricardo Valença também confirmou. E a imprensa? Perguntei.
A Bloomberg e o Financial Times foram avisados de que uma grande aquisição está a acontecer na Hélio amanhã. Estarão à espera no lobby para um comunicado às 11h. Virei a cadeira. O meu rosto estava calmo, despojado de toda a emoção. Perfeito, disse. Certifica-te de que a recepção sabe para tratar o Sr. Sterling com a máxima condescendência até a reunião começar. Quero que ele esteja frustrado antes mesmo de entrar no elevador. Entendido. E o seu traje para amanhã? Levantei-me. O fato branco. Aquele que usei quando toquei o sino na Bolsa de Valores de Lisboa. É hora de lhe mostrar como é uma verdadeira dinâmica de poder. Caminhei até a janela, olhando para os carros minúsculos a moverem-se lá embaixo. João estava em algum lugar a celebrar. Aproveita a tua última noite de liberdade, João. Sussurrei para o vidro. Amanhã, a escola está em sessão. Sexta-feira de manhã em Lisboa era nítida e brilhante, o tipo de tempo que fazia os milionários sentirem-se invencíveis. João Sterling saiu do seu Uber Black em frente à Torre Hélio Internacional, ajustando a gravata no reflexo das portas de vidro. Não estava sozinho. Ao seu lado estava Patrícia Valença, pronta para a passerelle, num vestido afiado de carvão, e o pai dela, Ricardo Valença. Ricardo era um homem corpulento com o cabelo prateado e olhos que constantemente perscrutavam a sala em busca de fraqueza. Na retaguarda estava o Sr. Costa, o atual CEO das Soluções Apex, que parecia suado e nervoso. Para de te mexer, Costa, retorquiu Ricardo enquanto caminhavam para as portas giratórias. Estás prestes a ser parceiro da maior firma de equity da costa portuguesa. Age como se pertencesses a este lugar. É que a Hélio é conhecida por engolir empresas vivas, Ricardo. Costa murmurou, limpando a testa. Eles geralmente não convidam empresas de médio porte como a Apex para uma fusão, a menos que queiram algo específico. Eles querem-me, João interveio suavemente, mostrando a sua identificação na roleta de segurança. O presidente enviou-me uma garrafa de Romanée Conti ontem. Somos praticamente família. Aproximaram-se da recepção. A recepcionista, uma jovem com óculos e um comportamento de aço absoluto, não levantou os olhos do seu ecrã. Nome? Perguntou, a voz entediada. João Sterling, anunciou apoiando-se no balcão de mármore. E companhia. Estamos aqui para a reunião das 10 horas com o CEO. E também um assunto privado com a senhora Anna Sterling. Se já chegou. A recepcionista finalmente levantou os olhos. Os seus olhos demoraram-se no João por um segundo a mais. Uma estranha mistura de divertimento e pena dançava nas suas pupilas. Estão esperados na sala de reuniões executiva, quarto andar, disse entregando-lhe um passe de visitante. Apanhem o elevador privado à esquerda. E boa sorte, Sr. Sterling. Vês? João sorriu para Patrícia. Eles conhecem-me. Enquanto subiam no elevador silencioso e de alta velocidade, a pressão do ar mudou. João, Patrícia sussurrou, verificando a maquilhagem no espelho da parede. Onde é que a tua mulher se vai encontrar conosco? Disseste que ela estaria aqui. Provavelmente está acovardada no corredor. João riu. Disse-lhe para me encontrar na sala de conferências. Pensei que assinaria o divórcio em 5 minutos, a expulsaria e depois abriríamos o champanhe com o CEO da Hélio. Ricardo Valença resmungou. Movimento arriscado, misturar lixo doméstico com negócios de alto nível. Não a deixes fazer uma cena. Ela não vai, João assegurou-lhe. Ela é um rato. As portas do elevador abriram-se com um pinga. Saíram no 4º andar. Era um espaço de minimalismo intimidante. Os pisos eram de mármore preto. As paredes eram de vidro. E a vista de Lisboa era deslumbrante. Sr. Sterling. Um homem alto num fato sob medida aproximou-se deles. Era Sebastião. Por aqui, por favor. Sebastião levou-os por um longo corredor até um conjunto de portas duplas de mogno. Empurrou-as para abrir. A sala de reuniões era enorme. Uma mesa longa o suficiente para acomodar 30 pessoas dominava a sala.
Mas a sala estava vazia, exceto por uma pessoa. De pé, junto à janela do chão ao teto, de costas para eles, estava uma mulher. Olhava para o horizonte, a sua postura rígida. Usava um casaco de gabardine simples que cobria a roupa. O João parou. Reconheceu a silhueta. Ana, ele sibilou. A mulher virou-se. Era eu. O meu rosto estava pálido, sem maquilhagem e parecia cansado. Olá, João, disse suavemente. O João soltou um suspiro de frustração, marchando para Ambalan. O que diabos estás a fazer aqui? Esta é a sala de reuniões executiva. Devias ter esperado no lobby até eu te chamar. A recepcionista disse-me para subir, disse a minha voz a tremer ligeiramente. Meu Deus, que vergonha. João gemeu, apertando a ponte do nariz. Virou-se para Ricardo e Costa, que observavam com desdém. Senhores, Patrícia, peço desculpa. Esta é a minha futura ex-mulher. Ela está um pouco confusa sobre o protocolo. Patrícia avançou, olhando-me de cima a baixo com um sorriso sarcástico. Então, esta é a famosa Ana. Usaste mesmo esse casaco velho num lugar como este? Pareces que vieste para limpar as janelas. Assina os papéis, Ana. João retorquiu, puxando o documento da pasta e batendo com ele na mesa polida. Agora mesmo, assina-os. Pega no teu cheque e sai antes que o CEO da Hélio entre por aquelas portas. Se ele te vir aqui, a segurança vai expulsar-te e eu não os vou impedir. Olhei para os papéis. Depois olhei para o grupo de pessoas que me encarava como se eu fosse um inseto. É mesmo só isso que te importa, João? Perguntei baixinho. A imagem. Importa-me o meu futuro. João cuspiu. E tu não fazes parte dele. Assina. Caminhei lentamente até a mesa. Peguei na caneta. A minha mão pairou sobre a linha da assinatura. 50.000 euros, murmurei. E o apartamento na Amadora. Pega ou larga, Ricardo Valença trovejou, verificando o relógio. Despacha-te, miúda. Temos negócios importantes para discutir. O presidente da Hélio não gosta de esperar. Sorri. Era um sorriso pequeno e sarcástico. Tem razão, Sr. Valença, disse. O presidente detesta esperar. Limpei a garganta. Assinei o papel com um floreio. Feito. João exalou, arrancando os papéis. Finalmente. Agora sai. O elevador está ao fundo do corredor. Não fales com ninguém à saída. Não me mexi. Permaneci na cabeceira da mesa, o lugar reservado ao CEO. Disse para te mexeres, João rosnou. Não, disse, a minha voz alterada. O tremor desaparecera. Fora substituído por um tom de comando absoluto. Desculpa? João piscou os olhos. Estendi a mão e desapertei o cinto do meu casaco. Deixei o tecido barato deslizar dos meus ombros e cair no chão. Por baixo, não usava os trapos de uma dona de casa. Usava um fato de poder branco impecável, feito à medida. Na minha lapela, repousava um broche de diamantes em forma de sol, a insígnia da Hélio. Sentei-me na cadeira da cabeceira da mesa. Não olhei para o João. Olhei para o Sebastião, que acabara de entrar na sala com uma pilha de dossiês. Sebastião, disse a minha voz ressoando com autoridade. Por favor, escolte o Sr. Sterling para o lugar de convidado e traga os dossiês de aquisição para as soluções Apex. A sala ficou em silêncio mortal. O silêncio era pesado, sufocante e absoluto. João olhou para mim. O seu cérebro estava a falhar, incapaz de processar a informação visual à sua frente. Eu, a sua esposa tranquila e ratinha, estava sentada na cadeira do CEO da Hélio Internacional, a usar um fato que custava mais do que o seu salário anual. Ana, sai dessa cadeira, João sussurrou, a voz falha. Isto não é um jogo. Vais fazer-nos ser presos. Senta-te, João, Ricardo Valença disse. A sua voz já não era de raiva. Era de terror. O rosto do homem mais velho tinha perdido toda a cor. Ele estava a olhar para o broche na minha lapela. Reconhecia-o. Pai? Patrícia perguntou,
A voz estridente. O que se passa? Por que é que ela está sentada ali? Porque respondi, fixando os olhos em Patrícia. Este é o meu edifício, esta é a minha mesa, e estão a respirar o meu ar. João sentiu os joelhos cederem. Tropeçou para a cadeira mais próxima. Não, isso é impossível. Tu fazes tartes. Tu cortas cupons. Também administro um portfólio diversificado de 40 mil milhões de euros, disse friamente, abrindo a pasta azul à minha frente. Fundei a Hélio Internacional há 7 anos sob o meu nome de solteira, Rossi. Mantive tudo em segredo porque queria uma vida fora da sala de reuniões. Queria uma família. Olhei para o João com fria indiferença. Pensei que tinha uma contigo, mas parece que fiz um mau investimento. O Sr. Costa, o CEO da Apex, parecia que ia vomitar. Senhora Rossi, a senhora é a presidente? Sou, confirmei, e temos muito a discutir. Espera! João levantou-se, um sorriso desesperado e maníaco a formar-se no seu rosto. Espera um minuto. Isto é incrível. Ana, por que não me disseste? A minha mulher é a CEO da Hélio. Isto é perfeito. A fusão então está feita. Somos família. Estendeu a mão para me agarrar a minha por cima da mesa. Não recuei. Simplesmente levantei os papéis de divórcio que ele acabara de me fazer assinar. Não somos família, João, disse. Acabaste de te divorciar de mim há 5 minutos. Lembras-te? Assina e sai. O João congelou. A tinta mal estava seca. Ana, querida, isso foi apenas estratégia de negócios, gaguejou. Eu não queria dizer isso. Rasga-os, podemos recomeçar. Não tenho intenção de recomeçar, disse entregando os papéis a Pedro, o meu advogado, que entrara discretamente na sala. Arquiva-os imediatamente, Pedro. O acordo está feito. Ele fica com os 50 mil. Eu fico com tudo o resto. Entendido, senhora Rossi, Pedro disse pegando nos papéis. Agora virei o meu olhar para Ricardo Valença. Senhor Valença, está a pressionar por esta fusão entre a Apex e a Hélio, porque a Apex está afogada em dívidas e o seu banco, Valença Capital, detém essa dívida. Se a Apex falir, o seu banco sofre um golpe massivo. Está correto? Ricardo engoliu em seco, afrouxando a gravata. Senhora Rossi, os negócios são complexos. Não são complexos, interrompi. São fraude. A minha equipa encontrou as contas offshore, nas Ilhas Caimão, Ricardo. Aquelas onde estava a desviar os empréstimos de construção da Apex para construir as suas próprias vilas. Privadas. Isso é desvio de fundos. Patrícia ofegou. Pai, é verdade? E tu, Patrícia? Continuei desviando o olhar para a amante. Alegas ter um diploma de direito de Harvard no teu currículo. Estranho. A minha equipa de RH ligou para Harvard esta manhã. Não tem registro teu. És uma fraude, tal como o teu pai. Patrícia encolheu-se, o rosto a arder em vermelho. E finalmente soluções Apex. Olhei para o Sr. Costa e para o João. Tenho estado a comprar as vossas ações nas últimas 48 horas através de várias empresas, Shell. A Hélio agora detém 51% das soluções Apex. Foi uma aquisição hostil iniciada esta manhã às 9. O João ficou boquiaberto. Tu és dona da minha empresa? Sou, disse, o que significa que sou a vossa chefe. Peguei numa única folha de papel do dossiê. E como acionista maioritária, o meu primeiro ato de negócio é a reestruturação, anunciei. Senhor Costa está despedido por negligência grave. O seu pacote de rescisão é 0. Costa desabou na cadeira, derrotado. E João, disse, os meus olhos fixos nos dele. Estás despedido também por incompetência e por tentar usar uma relação pessoal que já não existe para fechar um negócio para o qual não estavas qualificado. Não podes fazer isto! João gritou, batendo com o punho na mesa. Eu construí a divisão de vendas. Eu sou a Apex. Tu não és nada.
A minha voz subiu, estalando como um chicote. Tu és um homem que deitou fora uma esposa leal por um título. Bem, agora não tens nenhum. Pressionei um botão no intercomunicador. Segurança. Por favor, escoltem os ex-funcionários das Soluções Apex para fora do edifício. As portas abriram-se e 4 seguranças robustos marcharam para dentro. Espera, Ana, por favor, João implorou, lágrimas a brotar nos olhos enquanto um guarda o agarrava pelo braço. Eu amo-te. Desculpa. A Patrícia não significou nada. Foi apenas um caso. Patrícia gritou. Mentiroso! Disseste que me amavas. Ela esbofeteou João no rosto, o som ecoando na sala de reuniões silenciosa. Tirem-nos daqui, disse virando a minha cadeira de volta para a janela. Não os vi sair. Apenas ouvi os sons do João a implorar e da Patrícia a gritar enquanto eram arrastados pelo corredor. Quando as portas finalmente se fecharam, a sala voltou a ficar em silêncio. Pedro pigarreou. Isso foi eficaz, senhora presidente. Não acabou, Pedro, disse olhando para a cidade. João ainda tem o seu nome de família, ainda tem a mãe dele. E a Sofia precisa de saber que o sonho de casal poderoso dela acabou de se transformar num pesadelo. Virei-me, os olhos frios. Prepara o carro. Vamos para a Quinta da Estrela. Tenho mais um aviso de despejo para entregar. Momento. Tenho que fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, a forma como as coisas se desenrolaram com o João e a Sofia, foi, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem que se achava o rei do mundo, que de repente decide que a esposa que o apoiou desde o início é um estorvo, uma rata, só porque a carreira dele descolou e ela não estava a par da sua definição de sucesso. E o que ele não sabia é que essa rata era de fato a dona da selva inteira. A ironia é quase hilariante se não fosse tão dolorosa para mim na altura. Na minha terra, na pequena Setúbal, a minha avó teria dito: quem tudo quer, tudo perde. Ou algo parecido. É difícil acreditar que uma pessoa pode ser tão cega pela sua própria arrogância. Mas talvez seja esse o problema. Talvez a ganância torne as pessoas burras, surdas para tudo o que não seja o eco da sua própria voz. Não sei. De qualquer forma, voltando à história, o sol do final da tarde banhou a Quinta da Estrela num brilho dourado e enganador, mascarando a podridão que se apoderara da sua fundação. Dentro da extensa mansão georgiana, Sofia Sterling andava de um lado para o outro na sua sala persa, um telefone no ouvido e um copo de Chardonnay vintage na mão livre. Não me estás a ouvir, Sofia retorquiu, a voz ecoando nos tetos altos. Eu disse que quero as orquídeas brancas, puras. Estamos a limpar a casa. O meu filho está prestes a anunciar uma fusão que nos fará a família mais poderosa do distrito. E não vou ter cravos rosa a parecer um casamento de saldo num centro comercial. Resolve isso. Ela terminou a chamada agressivamente, atirando o telefone para o sofá de veludo. Bebeu um longo gole de vinho, um sorriso presunçoso brincando nos lábios. Hoje era o dia. João estava na Hélio Internacional a assinar o contrato. Eu, aquela sanguessuga de mulher, finalmente estava fora do caminho. Sofia já tinha instruído as empregadas para embalar os meus pertences, principalmente romances baratos e loções de marca branca, em sacos de lixo pretos e deixá-los na entrada de serviço. Maria! Sofia gritou em direção à cozinha. Certifica-te de que a entrada está varrida. João trará convidados. Quero tudo perfeito. Mas não foi o Aston Martin do João que apareceu nos portões de ferro momentos depois. Sofia caminhou até a janela saliente, a sua testa franzindo-se quando um pesado SUV preto com vidros fumados forçou os portões eletrônicos a abrir. Foi seguido por um segundo SUV e, finalmente, um elegante Rolls-Royce Phantom de 2 tons que deslizou sobre o cascalho como um tubarão a cortar a água. Quem é este, pelo amor de Deus? Sofia murmurou,
a indignação a subir-lhe ao peito. Suavizou a saia e marchou até a porta da frente, abrindo-a antes que os veículos tivessem parado completamente. O comboio parou numa formação precisa. As portas dos SUVs abriram-se em uníssono e 6 homens saíram. Não eram os habituais estafetas ou empreiteiros. Estes homens usavam fatos táticos feitos à medida e auriculares. Moviam-se com uma eficiência sincronizada que revirava o estômago de Sofia. Então, a porta traseira do Rolls-Royce abriu-se. Um motorista com luvas brancas manteve-a firme enquanto uma mulher saía. Sofia semicerrou os olhos contra o sol. A mulher usava um fato de calças branco ofuscante que parecia ter sido esculpido em mármore. Usava óculos de sol grandes e saltos que batiam com autoridade no pavimento. Sofia demorou uns bons 10 segundos a reconhecer a postura. Ana. Sofia ofegou, o nome a saber a Bilis. Tirei os óculos de sol lentamente, revelando olhos que não tinham calor, nem medo, e absolutamente nenhuma misericórdia. Não parecia a mulher que costumava perguntar timidamente se podia usar a máquina de lavar. Parecia uma conquistadora a inspecionar uma cidade capturada. Olá, Sofia, disse. A minha voz estava calma, carregada pelo vento através do relvado impecável. O choque de Sofia rapidamente transformou-se em raiva. Ela desceu os degraus de pedra, o dedo apontado acusatoriamente. Tens muita lata em Voldeck? Aqui, e num carro alugado, ainda por cima. Quem são estas pessoas? Trouxeste uma equipa de mudanças para os teus sacos de lixo? Eu disse à empregada para os deixar junto ao contentor. Ignorei o insulto, sinalizando para Sebastião, que estava em silêncio ao meu lado, segurando uma pasta de couro. Não estou aqui pelas minhas coisas, Sofia, disse, passando pela mulher mais velha e subindo para o alpendre da casa de onde tinha sido expulsa há apenas 24 horas. Estou aqui para inspecionar o meu bem. O teu bem? Sofia riu, um som agudo e incrédulo. Sua rapariga delirante. Os papéis do divórcio estão assinados. Tu ficas com o apartamento da amadora e uma ninharia. Esta quinta pertence ao fundo Sterling. Está na minha família desde 1950. Não tens direito nenhum aqui. Agora sai antes que eu chame a polícia e te faça arrastar para fora da minha propriedade por invasão. Parei na soleira da porta. Virei-me lentamente, olhando para Sofia do alto do degrau. A dinâmica de poder tinha mudado fisicamente. Sebastião, disse suavemente, mostra-lhe. Sebastião avançou e pegou num documento, estendendo-o para Sofia ver. Não era um acordo de divórcio. Era um aviso de execução hipotecária imediata carimbado com o selo do Supremo Tribunal de Lisboa e o logótipo de uma empresa holding privada. Hélio Ativos Recuperados LTD. O que é isto? Sofia arrancou o papel, os olhos a percorrer o jargão jurídico. É um aviso de reposse imediata, expliquei, a minha voz desprovida de pena. Vês, Sofia, o teu filho tem gostos caros. Ele gosta de projetar a imagem de um multimilionário, mas o salário dele na Apex não cobria exatamente os jatos privados, os hotéis de 5 estrelas e os jogos de póquer de altas apostas no Estoril. Sofia congelou. Póquer? O João não... Ele joga bridge. Ele joga no limit holding, corrigi. E ele é péssimo nisso. No ano passado, acumulou 4 milhões de euros em dívidas. Para as cobrir, ele contraiu uma segunda hipoteca de alto juro sobre esta quinta. Ele hipotecou a escritura. Isso é impossível. Sofia guinchou, o papel a tremer na sua mão. A escritura está no meu nome. Ele não podia hipotecá-la sem a minha assinatura. Inclinei ligeiramente a cabeça. Olha para a página 3, Sofia. Sofia virou a página. Lá no fundo estava uma assinatura. Sofia Isabel Sterling. Ele forjou-a, disse simplesmente. Cometeu fraude bancária. Ele pensou que a fusão com a Hélio traria um bônus grande o suficiente para pagar o empréstimo antes que tu alguma vez soubesses.
Foi uma aposta. E como todas as outras apostas dele, ele perdeu. Sofia sentiu o sangue a esvair-se do seu rosto. Encostou-se ao batente da porta para se apoiar. Não, o João não faria. Fez, continuei. O banco estava a preparar-se para apreender a casa na próxima terça-feira. Mas eu não queria estranhos a viver na casa de infância do meu ex-marido. Então, comprei a dívida esta manhã. Eu sou a dona da nota, Sofia. Eu sou a dona da hipoteca. E como os pagamentos estão atrasados há 6 meses, estou a exercer o meu direito de execução hipotecária imediata. Verifiquei o meu relógio de diamantes. Tens 45 minutos para sair. A minha equipa está aqui para inventariar os bens para garantir que nada de valor significa o meu valor seja removido. Não podes fazer isto, Sofia gritou, atirando os papéis para mim. Eles esvoaçaram inofensivamente para o chão. Eu sou um pilar desta comunidade. Tu és uma ninguém, uma empregada de mesa que o João apanhou numa pastelaria. Eu sou a presidente do conselho de administração, corrigi friamente. E tu estás a invadir. Assenti para a equipa de segurança. Comecem a revista. Comecem com a arte na galeria. O matiz é meu agora. Não toques nisso. Sofia atirou-se a um guarda que se dirigia à porta, mas foi gentilmente, mas firmemente, bloqueada por Sebastião. Senhora Sterling, aconselho-a a recuar, disse Sebastião, o seu sotaque britânico cortante e profissional. Temos o xerife local na chamada rápida. Não torne isto mais difícil do que precisa ser. Sofia observou com horror enquanto os homens entravam no seu santuário. Ouviu as botas pesadas nos seus soalhos de madeira. Ouviu o som de pinturas a serem retiradas das paredes. O seu legado estava a ser desmantelado peça por peça. Por quê? Sofia soluçou, virando-se para mim. Por que estás a fazer isto? Eu acolhi-te. Tu acolheste-me como uma serva, respondi, aproximando-me, a minha voz caindo para um sussurro áspero. Lembraste-te do meu aniversário no ano passado? Disseste-me para não cortar o bolo porque era só para convidados. Lembras-te quando o meu pai morreu? E disseste-me para parar de chorar porque estava a estragar o ambiente do teu jantar? Não me acolheste, Sofia. Tu toleraste-me porque pensaste que eu era fraca. Pensaste que eu era segura. Inclinei-me. Devias ter temido as quietas. Nesse momento, o som de um motor a acelerar rasgou o ar. Um Aston Martin prateado irrompeu pelos portões abertos, derrapando no cascalho antes de parar bruscamente atrás do Rolls-Royce. Fumo subia dos pneus. A porta do motorista abriu-se e João saiu cambaleante. Parecia um homem que tinha feito 12 rounds com um lutador profissional. O seu fato italiano, sob medida, estava amarrotado e manchado de suor. A gravata faltava, a sua bochecha estava vermelha e inchada do estalo que Patrícia lhe tinha dado na sala de reuniões. Mãe! João gritou, a voz falha de pânico. Correu para o alpendre, tropeçando nos próprios pés. Mãe, para-os! Não os deixes entrar! Ele congelou quando me viu de pé no degrau superior, a olhar para ele como uma divindade de vingança. João! Sofia correu para ele, agarrando as lapelas do seu casaco. Agitou-o violentamente. É verdade? Vendeste a casa? Forjaste a minha assinatura? João olhou para o rosto aterrorizado da mãe, depois para os seguranças, que arrastavam um busto de Júlio César para fora pela porta da frente. Desabou de joelhos na entrada, o cascalho a enterrar-se nas suas calças caras. Eu tive que fazer isso. João chorou, enterrando o rosto nas mãos. Eu estava no buraco, mãe. Os tubarões, eles iam partir minhas pernas. Eu pensei que o negócio da Hélio era garantido. Pensei que conseguiria pagar tudo hoje. Seu idiota! Sofia gritou, batendo-lhe na cabeça. Meu menino tolo e arrogante. Destruíste-nos. Eu não sabia. João olhou para mim, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto.
Ana, por favor, eu não sabia que eras tu. Se soubesse que eras a CEO, eu nunca teria. Nunca terias o quê? Interrompi, a minha voz cortando o seu soluço. Nunca me terias tratado como lixo. Nunca me terias traído. Nunca te terias divorciado de mim. Desci os degraus lentamente, parando a poucos centímetros dele. Esse é o problema, João. Tu só tratas as pessoas com respeito quando pensas que elas têm poder. Tu não me amaste quando eu era a Ana, a dona de casa. Tu só me queres agora porque sou a Ana, a bilionária. Eu posso mudar, João implorou, estendendo a mão para a minha, mas parando bruscamente quando Sebastião se interpôs entre nós. Ana, sou o teu marido. Temos história. Não podes deixar-me sem abrigo. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. A Patrícia deixou-me no escritório. Levou as chaves do carro. Tive que ligar o meu próprio carro à força para vir para aqui. Olha para mim. Estou a olhar para ti, disse. E vejo um mau investimento. Sinalizei para o chefe da segurança. Troquem as fechaduras e reboquem o Aston Martin. Foi comprado com fundos da empresa das Soluções Apex. Como sou dona da Apex, sou dona do carro. É propriedade da empresa. Não, João recuou. Esse é o meu carro. É tudo o que me resta. Tens a tua mãe, disse gesticulando para a mulher a soluçar no alpendre. E tens a tua liberdade. Sugiro que a uses para encontrar um emprego. Ouvi dizer que a pastelaria onde nos conhecemos está a contratar. Pagam o salário mínimo. Virei-lhes as costas. Caminhei até ao Rolls-Royce, a porta a abrir-se automaticamente para mim. Espera! Sofia gritou, descendo as escadas cambaleante, a sua dignidade completamente desaparecida. Ana, por favor, a casa! Para onde vamos? Está a escurecer. Parei com um pé dentro do carro. Olhei para trás por cima do ombro, a minha silhueta emoldurada pelo sol poente. Acho que há um Motel X na autoestrada, disse pensativamente. É acessível. Até podes conseguir um quarto com uma kitchenette. Será um bom lugar para praticar a cozinhar as tuas próprias refeições. Deslizei para o banco de couro. Conduz, Sebastião. Enquanto a porta pesada se fechava, selando-me no luxo silencioso do meu sucesso, não olhei para o espelho retrovisor. Não precisava de ver o João a bater com os punhos no cascalho ou a Sofia a uivar para o céu. Abri o meu laptop e escrevi um e-mail rápido para a minha equipa imobiliária. Assunto: Quinta da Estrela. Mensagem: derrubem-na, transformem a terra num jardim comunitário para o orfanato. Deixem que algo bom finalmente cresça lá. O Rolls-Royce saiu pelos portões, deixando a dinastia Sterling na poeira, exatamente onde pertenciam. E é esta a história de como a Ana, a inútil dona de casa, serviu o derradeiro prato de vingança fria. João e Sofia pensavam que o valor era determinado pelo preço de um fato ou por um sobrenome. Aprenderam da maneira mais difícil que a pessoa mais quieta na sala é muitas vezes quem detém todas as cartas. E hoje, sinceramente não sei bem. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, questiono-me se cometi um erro, se o custo pessoal foi demasiado alto. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é totalmente preto no branco. Nada é perfeito. Mas é a minha história, a minha jornada. E por mais confusa que seja, é minha para contar.